Quando um treinador é demitido por um clube, muitos questionamentos sobre o trabalho surgem, seja pelo estilo de jogo, pelo elenco que o derrubou, pela diretoria imediatista ou pela torcida que pediu sua cabeça. Recentemente, isso foi visto no São Paulo, em algum dos níveis. Mas o que a demissão de Thiago Carpini nos diz? A desistência da diretoria do tricolor paulista sobre a continuidade do jovem técnico engloba tantos fatores além do trabalho desenvolvido em campo que é preciso evidenciá-los para que realmente haja debate e um entendimento mais amplo sobre um assunto que definitivamente não é tão simples assim: a cultura resultadista do futebol brasileiro e como ela contempla dois extremos igualmente prejudiciais aos clubes. Então hoje nós vamos aprender a lição que essa demissão de Thiago Carpini nos deixa e que ninguém te contou. Mas antes de seguir com o tema do vídeo, eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado um link com o site da KB Prime, em que você pode conferir os melhores mantos de futebol para você usar no dia a dia. As camisas têm uma qualidade excepcional e agora eles estão adicionando novos modelos, esses que eu estou mostrando aí na tela. Então dá uma olhada e se você se interessar por algum, utilize o cupom TRAVE5 para ter desconto na sua compra. E a recomendação de canal hoje vai para o Luquita. Eu descobri o canal desse cara recentemente e achei diferente e resolvi divulgar aqui para quem se interessar e quiser conhecer. Ele faz uns vídeos curtos, fala de temas que a gente não vê em canais grandes e a edição é bem animada e humorada. Realmente, o vídeo que já é curto e bem explicativo acaba passando bem rápido. Então se você quiser algo novo para assistir, dá uma olhada no canal do Luquita, clicando no link da descrição. E agora sim, bora voltar pro vídeo. Contratado de maneira emergencial após a saída de Dorival Júnior para a seleção brasileira, Carpini tinha como missão dar continuidade à evolução em que vinha o São Paulo após vencer a inédita Copa do Brasil, tendo em mãos um elenco ainda mais forte que tivera o seu antecessor. Afinal, o clube contava com retornos importantes de jogadores que estavam machucados, como o Galopo, e também a chegada de Bobadilla, por exemplo. Tal missão não seria fácil, pois o treinador ainda não tinha trabalhos em equipes de massa e de maior relevância nacional, e para compensar essa lacuna em seu histórico, contaria com o respaldo da diretoria e com os conselhos e orientações de Muricy Ramalho dentro do clube. No entanto, após 4 meses de trabalho e apenas 18 jogos no comando, o treinador foi demitido devido a uma série de resultados ruins, onde se pesou principalmente a falta de evolução tática e baixo aproveitamento do elenco como um todo. A dança das cadeiras entre treinadores do futebol brasileiro não é um assunto novo, acontece há décadas e se resume aos clubes trocando de treinador conforme resultados imediatos não surgem, sendo que apenas nos últimos 5 ou 6 anos novos nomes começaram a surgir vindos do exterior, o que é interessante para o desenvolvimento do futebol nacional, mas que no rigor da causa não passam também de apostas pontuais de diretorias que simplesmente não sabem o que fazer para amenizar as pressões da mídia e da torcida, buscando qualquer nome para comandar a equipe e mudar o foco dos debates e da revolta, ainda que momentaneamente. Contratar um novo treinador envolve uma série de questões como salários, número de integrantes da comissão técnica, modelo de jogo e habilidade de se relacionar com outras pessoas. Acreditar que basta colocar qualquer um no comando de qualquer equipe é desconhecer a complexidade do jogo e, sobretudo, as particularidades que envolvem o futebol brasileiro com uma maratona de jogos num país de dimensões tão grandes, por exemplo. E é justamente o que a grande maioria dos clubes acabam fazendo na hora de optar pela troca ou pela contratação de um novo treinador. Jogadores são contratados majoritariamente nas infames oportunidades de mercado, onde não se avalia exatamente o perfil técnico do atleta, mas apenas fatores menos relevantes, como números frios, peso do nome e se parecem bons. E ainda que sejam, não há uma garantia de bom rendimento, pois não há planejamento. O jogador não foi procurado por uma brecha no elenco do clube, por uma oportunidade de fortalecer um setor ou por encaixar nas características que aquele elenco pode usufruir e potencializar tanto a passagem do jogador individualmente como a adaptação do time a ele. Não, geralmente ele é contratado porque um técnico específico pediu. Técnico esse que pode não estar mais no clube há poucas semanas após ele ter sido contratado. Ou então simplesmente ele é contratado para fazer média com a torcida. E como para falar de um assunto sério estamos dando luz ao caso Carpini aqui, nada mais justo que usar exemplos
exemplos para demonstrar essa minha fala dentro do próprio tricolor paulista. Você, torcedor do São Paulo, vê algum sentido em contratar Daniel Alves e Juan Fran já tendo Igor Vinícius no time, que é um bom jogador e vinha jogando bem naquele momento? Cara, o São Paulo simplesmente trouxe 2 jogadores caros com salários acima do normal para a mesma posição, sendo que essa posição não era uma carência tão flagrante do time e poderia ter sido só um, mas os 2. E claro, Daniel Alves acabou jogando a maior parte da passagem como meia, mas ele mesmo claramente preferia a lateral, tanto que na seleção brasileira ele era chamado para essa posição. Então qual o sentido? Você acha que o dirigente responsável pela palavra final, ou até mesmo a equipe, analisou friamente essa situação e avaliou que o São Paulo precisava de 2 jogadores caros para a mesma posição? É óbvio que não. É óbvio que os 2 só foram contratados pelo nome, a fim de reforçar o elenco no papel, se preocupando com o encaixe ao time e com o campo apenas depois. Tanto que um não jogou na posição que deveria e o outro foi reserva por bastante tempo, até pelo titular Igor Vinícius vir de um bom momento. Nesse sentido, os elencos são montados quase que aleatoriamente pelas diretorias e aos poucos vão se tornando verdadeiras colchas de retalhos costurados ao acaso, também pesando o fato de que outros treinadores tiveram participação na contratação de jogadores específicos visando modelos de jogo que não se aplicariam nos trabalhos seguintes. Resumindo, o treinador pede um jogador específico, a diretoria contrata, às vezes nem o próprio treinador utiliza esse jogador com frequência, o treinador é mandado embora por não obter resultados e o jogador fica perdido no elenco, sem utilidade para os próximos treinadores que vierem. Mas tá, o que Thiago Carpini tem a ver com tudo isso? Bom, tudo a ver. O primeiro grande exemplo de amadorismo na gestão do São Paulo não é a aposta em um técnico jovem e promissor. Isso faz sentido e é interessante que novos nomes sejam testados, uma vez que a nova geração de treinadores ainda não se provou. A primeira prova de amadorismo é escancarada na discrepância entre os modelos de jogo de Dorival e Carpini. Enquanto o atual técnico da seleção tem uma abordagem mais cadenciada do jogo, optando por jogadores que circulam a bola no meio de campo, o segundo é praticamente de um jogo mais rápido, vertical e direto, o que exige jogadores mais rápidos e físicos. Todas as contratações do São Paulo para esta temporada tiveram o aval de Dorival, pois se encaixam no perfil de como ele pensa e executa o jogo, ou seja, atletas mais técnicos. Ao optar por Carpini, o clube não deveria ter apenas bancado uma aposta e se atentado tanto apenas aos valores bem acessíveis da contratação, mas também deveriam saber que o time teria que se adaptar a uma mudança brusca na maneira de jogar proposta pelo novo treinador. Não se sabe como era a postura de Thiago Carpini com relação aos jogadores ou ainda com Muricy e outros membros da direção do clube, mas o fato é que erros em sequência foram cometidos e os resultados foram vistos em campo, com jogadores rendendo abaixo do esperado, demonstrando insatisfação por não entrarem em campo e se contundindo com muita frequência. E é claro que esse último fator não é responsabilidade do Carpini, só estou citando porque foi algo que aconteceu e pode ter prejudicado o ambiente. Esse aspecto das contusões, inclusive, é outro ponto interessante. Embora o modelo de jogo de Thiago Carpini demande mais intensidade por parte dos atletas e seja provavelmente um fator que aumente a incidência de lesões, o departamento médico do São Paulo é um ponto de atenção importante. Há anos, o clube sofre com problemas de lesão das mais graves às mais brandas e recorrentes, mas sempre desfalcando o time, fazendo com que o treinador tenha que optar pelo que tem à disposição e não exatamente por aquilo que considera ideal. E a defasagem do departamento médico é mais uma prova de que o dinheiro do clube talvez esteja sendo investido em áreas que poderiam esperar um pouco em detrimento de melhorar uma questão tão basal para um clube de futebol. No entanto, é com certeza muito mais barato e midiático trocar treinadores um atrás do outro, usando esse movimento como cortina de fumaça para mudar o foco dos debates e esconder os reais problemas existentes. E aqui não estou defendendo que a demissão de Thiago Carpini é injustificável ou que apenas o São Paulo age dessa maneira. Isso é generalizado e enraizado na cultura futebolística nacional. Poucos times possuem comissões técnicas com trabalhos duradouros, consistentes e integrados com a administração do clube, como acontece com Fortaleza e Palmeiras, por exemplo. A questão é que nos acostumamos a uma cultura resultadista que na prática não existe. O que existe são eventos pontuais onde o sucesso de uma equipe
depende de fatores e eventos fortuitos, e quando um trabalho não rende o esperado, já no primeiro mês, começamos a olhar torto e procurar motivos para uma demissão. Mas é aí que entra um outro fator dessa discussão, o 8 desse 80. Essa cultura resultadista que queimou vários técnicos e que é muito comum aqui no Brasil, ao contrário do que vemos na Europa, gerou a sensação no público geral de que qualquer demissão que aparenta ser precoce, em qualquer hipótese, em qualquer situação, é errada, e que sempre devemos dar tempo para um técnico trabalhar. Isso é repetido em todos os programas da mídia. Todos sempre batem nessa tecla e não analisam caso a caso, apenas jogam tudo no balaio da cultura resultadista e condicionam as pessoas a sempre procurar outros culpados para o fracasso de um trabalho além do técnico. Esse sentimento gera um protecionismo exacerbado e que muitas vezes é tão prejudicial quanto a cultura resultadista. Usando o mesmo exemplo desse vídeo e que está mais fresco na memória de todos, com certeza você viu em muitos programas e viu muitos comentários de pessoas dizendo o quão absurda foi essa demissão e que estavam queimando a carreira de um técnico jovem e promissor. E o mesmo papo de sempre de que não adianta esperar resultado imediato e que todo trabalho precisa de tempo e por aí vai. E por mais que esse discurso não esteja errado e realmente todo bom trabalho precise de tempo e adaptação, em alguns casos esse pensamento entra na ideia mecanizada e sem a análise adequada da situação. E a situação de Thiago Carpini no São Paulo era simplesmente insustentável, meus caros, e ele até demorou para ser demitido. Na verdade, eu acho que o próprio Carpini deveria ter pedido para sair antes. Eu acho que ele sairia por cima e não teria toda essa sensação de fracasso que ficamos com a decisão vindo da diretoria, porque era questão de tempo e todos sabiam disso, até o próprio treinador. Eu fiz esse post na aba comunidade há um tempo comentando sobre a postura apática do São Paulo em uma partida que parecia estar tudo bem, uma partida que eles venceram, aquela da quebra de tabu na Neoquímica Arena, e as manchetes e falas do dia seguinte eram: a era Carpini começou, Thiago Clopini começou muito bem no São Paulo. Claro que não com essas palavras, mas era esse sentido as discussões. Esse debate estava sendo iniciado e ali já dava para saber que não estava tudo bem com o novo trabalho. E é claro que não é querendo cantar a análise certa aqui, mas nesse caso eu estava. Porque um outro problema muito forte aqui no Brasil é analisar tudo por resultado e não perceber problemas que podem virar uma bola de neve muito em breve, até que essa bola de neve esteja grande e já sem volta. Aí todo mundo percebe. Quando o time vence, tá tudo bem. Quando não vence, aí sim temos um problema. E isso é algo que prejudica muito a análise e os famosos analistas de obra pronta, nesse caso são apenas analistas de obra demolida. Desde aquele jogo contra o Corinthians, à exceção da final contra o Palmeiras, todas as partidas do São Paulo apresentaram o mesmo problema, ou quase todas, não vou dizer que vi todas para afirmar isso, mas sempre apresentou a postura apática e a dificuldade em controlar jogos que não acontecia com aquele mesmo elenco nas mãos de Dorival. Isso foi se intensificando até gerar outros problemas, culminando na perda total de identidade do time. E só para reforçar, não é justo atribuir tudo ao Carpini. Ele teve que lidar com a bomba Rames Rodrigues, que há poucos dias estava de malas prontas para ir embora do clube. Ele tumultua o ambiente, não indo com a delegação para o título da Supercopa e depois volta como se nada tivesse acontecido, e com uma pressão de parte da torcida e da mídia para sua titularidade acontecer. O técnico se viu obrigado a isso. Era claro que Rames não seria utilizado como titular absoluto pelo Carpini por vontade própria. Ele se viu forçado a isso. Ele não planejou encaixar o jogador, não montou um estilo de jogo que o favorecesse, apenas jogou o cara em campo como que para dizer: e aí, ele está lá agora, está jogando, o que mais vocês querem? Então cara, simplesmente nesse caso, não existe esse mundo que você está imaginando, do Carpini tendo mais de 100 jogos e aprimorando o trabalho. Ah, porque o Abel teve tempo, o Jorge Jesus também perdeu no começo. E aí nessa ideia, vocês começam a falar também de casos da Europa. Ah, porque o Arteta começou mal e olha agora como o time está. O Xabi Alonso estava tirando o time do rebaixamento em um ano e no outro foi campeão. Olha aí, tem que dar tempo. Não cara, simplesmente não. Pare e pensa por um segundo nessa ideia e veja se faz realmente algum sentido. Todos esses trabalhos, todos sem exceção, tinham uma coisa em comum: perspectiva de melhora. Todos eles, mesmo nas derrotas,
demonstravam algo a mais que o resultado final. Eles estavam construindo identidade, construindo padrões de jogo e mesmo não sendo expressados no placar final, estavam ali presentes e dava para ver a evolução. Quantos jogos do Arteta no início você não assistiu e pensou: caramba, se o Arsenal tivesse alguém no lugar desse Smith Rowe, com certeza esse time ia voar. Olha como eles estão jogando de forma interessante. E foi o que aconteceu. O Arsenal trouxe Odegaard para a função e outras peças também, claro, e o time com aquela identidade que já vinha demonstrando com peças piores, quando adquiriu um meia de criação extremamente móvel e que trabalha muito bem com os pontas agressivos, passou a apresentar resultados também nos placares e não só no desempenho. Isso em nenhum momento foi demonstrado no São Paulo de Carpini. E de novo, isso não quer dizer que seja culpa completamente dele, mas simplesmente não tinha perspectiva de melhora. Continuar mantendo esse trabalho iria fazer mal tanto para o clube quanto para ele. O nível de pressão em que ele chegou não iria diminuir, pelo contrário, a paciência seria cada vez mais curta e não existia nenhuma chance de futuro nessa relação. E isso pelo menos desde a partida contra o Ituano, em que o São Paulo quase fica de fora do mata-mata em um jogo contra o lanterna da competição. Em campo, qualquer um que assistisse aos jogos do São Paulo poderia perceber que o time não evoluía, que não havia uma ideia clara e que os jogadores pareciam confusos e perdidos durante os jogos. A quebra do tabu na Neoquímica Arena e a vitória contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil foram resultados relevantes, mas que vieram quando o time ainda tinha muitos resquícios do trabalho de Dorival Júnior. E isso não é um demérito. Carpini sabia que esse poderia ser um caminho seguro para obter resultados rápidos e desenvolver seu trabalho com tranquilidade durante o Campeonato Paulista. Ele apostou nisso e a princípio funcionou, mas funcionou no resultado final, não na construção do trabalho e não no desempenho em campo. Porque a insistência em um modelo de jogo e os maus resultados que vieram a partir disso foram minando a confiança do elenco, culminando na demissão com um aproveitamento de 50%. O trabalho já era muito questionado mesmo durante a primeira fase do Campeonato Paulista. O técnico mexia mal durante as partidas, não utilizava todas as substituições que poderia, não rodava o elenco para testar novos jogadores e diminuir a minutagem de outros para evitar lesões, e não apresentava variações que pudessem significar soluções para situações de dificuldade durante as partidas. A eliminação para o Novo Horizontino no Morumbis, diante de mais de 50 mil pessoas, evidenciava todos esses problemas. Ou seja, Carpini realmente mereceu a demissão, teve uma oportunidade e não soube aproveitar tecnicamente e emocionalmente. Mas isso de maneira alguma exclui o fato de que o São Paulo e a maioria dos clubes brasileiros simplesmente não sabem o que estão fazendo. Não existe norte, não existe planejamento ou pensamento de manutenção e continuidade, muito menos mentalidade de integração entre as áreas do esporte. Uma grande prova disso é o escolhido para substituir Carpini, Luiz Zubeldia. Embora seja uma boa escolha por se tratar de um treinador jovem, com bagagem e excelentes trabalhos por várias ligas diferentes, é um treinador cujas ideias não parecem tão distantes assim de seu antecessor. Transições rápidas, imposição física e pontas abertos. Obviamente, a execução dessas ideias pode se mostrar diferente e efetiva na prática, mas o ponto é que os mesmos problemas podem acontecer durante seu trabalho. Baixo aproveitamento do elenco, que conta com muitos meio-campistas, divergência conceitual ao escalar jogadores veteranos, além de se ver obrigado a escalar alguns medalhões. O futebol nacional não possui paralelo de comparação com qualquer outro em qualquer lugar do mundo. Há pouco tempo para se treinar devido ao calendário inchado e às semanais viagens de longa distância que a temporada demanda. Isso com certeza afeta diretamente não só o desempenho tático pela falta de treino, mas também a fisiologia dos atletas que não dormem como deveriam e não acabam se alimentando da maneira mais apropriada possível. Zubeldia, embora conheça as competições sul-americanas, não conhece o futebol brasileiro. Em essência, ele não conhece e terá sua competência testada ao longo da temporada. Um desafio completamente novo na sua carreira, tal qual Thiago Carpini passou, dadas as devidas proporções, é claro. Seja qual for o resultado do trabalho do técnico argentino à frente do tricolor paulista, o desempenho do time vai continuar sendo fruto do acaso das imprevisibilidades da temporada brasileira, onde administrar o elenco e colocar em prática suas ideias de forma efetiva não será suficiente para garantir sucesso, uma vez que o clube é muito vulnerável em áreas basais.
E só para deixar uma visão sobre essa nova aposta do clube paulista, eu acho que poderia ter sido melhor. Pode dar muito certo, mas eu acho que o São Paulo aposta demais em treinadores sul-americanos e não entendo por que não cogitaram fazer uma aposta em um português, por exemplo. O São Paulo é o único dos 4 grandes do estado que ainda não tentou isso. O Santos tentou com Gesualdo Ferreira, o Corinthians tentou com o Vitor Pereira e agora com o Antônio Oliveira, e o Palmeiras tem o Abel. Então acho que valeria uma tentativa do tricolor do estado também. E para não dizer que isso é muito vago, se eu trabalhasse no clube, eu cogitaria fortemente em trazer Álvaro Pacheco, treinador do Vitória Guimarães, que vem fazendo uma ótima temporada em Portugal. O clube já tinha buscado André Silva de lá e não custava nada trazer o mister dos caras também. Zubeldia tem a preferência por um esquema de 4 na defesa. Ele atua com um 4-2-3-1 e talvez olhando para o time do São Paulo se encaixaria muito bem, mas eu acho que a linha de 3 também poderia ser testada, ainda mais com Igor Vinícius e Wellington, que são laterais com valências mais ofensivas que defensivas. No jogo contra o Atlético Goianiense, o São Paulo fez uma ótima partida jogando com esse esquema de 3 zagueiros, e talvez Álvaro Pacheco, que usa um 3-4-3, cairia como uma luva para fazer esse time jogar e aproveitar as peças do elenco atual, além dele também trabalhar bem com bola parada, o que talvez aproveitaria o jogo aéreo de Arboleda e Caleri com a precisão de Rato e Rames. Mas enfim, aqui estamos usando o São Paulo pelos acontecimentos recentes para sintetizar algo que aconteceu e acontece no futebol desde sempre, repetindo-se ano após ano, mudando apenas as figuras envolvidas. Não importa se o técnico é jovem, velho, rodado ou inexperiente. Em caso de sucesso, o técnico será reverenciado com todos os méritos, e a diretoria irá se autocoroar com os louros pela escolha. Em caso de fracasso, a culpa será transferida única e exclusivamente para o técnico argentino, como é de costume, começando o circo novamente e criando novas cortinas de fumaça, deixando para depois questões mais importantes, mas pouco ou nada midiáticas. 2 exemplos recentes que me vêm na cabeça, além do Carpini, claro, e que contrastam muito bem com os 2 lados dessa discussão, são Kudê e Mano. O primeiro já sofreu pressão e a torcida já pediu sua cabeça, por exemplo, quando foram eliminados do Campeonato Gaúcho pelo Juventude, mas ele ainda está lá. Foi bancado e muita gente da mídia fez o discurso padrão de ter que dar tempo ao técnico e tudo mais. E seguindo a minha lógica dessa discussão, eles estão certos mesmo nesse caso. Eu também acho que o Kudê não deveria ter sido demitido, porque por mais que o resultado inicial no Campeonato Estadual não tenha sido o esperado, o trabalho mostrou alguma perspectiva e mostrou que pode render frutos. Mesmo nas derrotas, o Inter tinha algo bom a nos contar. Já Mano, no Corinthians esse ano, quando começou a balançar, também recebeu muita defesa, dizendo que era uma turbulência e cara, simplesmente não dava mais. Era nítido que o trabalho não tinha futuro. A postura do time em campo dizia isso. As atitudes do próprio treinador diziam isso. E depois do episódio envolvendo a ofensa ao Yuri Alberto, ele não ter sido demitido logo na sequência, é uma amostra de como essa cultura protecionista, que surgiu como uma resposta à cultura resultadista, também prejudica muitos times. Porque o timão pode estar até hoje bagunçado, mas eu não tenho dúvida de que se o Mano tivesse saído antes, as chances de classificação no Paulista seriam extremamente maiores. Uma coisa que eu sempre vou bater na tecla aqui é: uma boa análise de problemas é feita principalmente nas vitórias. E claro que também funciona para o contrário, mesmo uma derrota ou algumas derrotas seguidas pode significar algo bom e promissor, basta olhar para além do número final mostrado no placar do jogo. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você chegou até aqui, até o final dessa história e ainda não está inscrito no canal, é porque você é um resultadista e está esperando eu provar ainda mais o meu valor para você e não está enxergando o potencial aqui. Então cara, se inscreve no canal que eu te garanto que vai ter muito assunto interessante e diferente dos vistos nos demais canais. Deixa um like também se puder e comenta aí embaixo o que você achou dessa discussão e se tinha noção dessa visão sobre a demissão de Carpini e sobre a cultura resultadista no Brasil. Nos vemos em breve na próxima análise de Trave a Trave.